Bom dia, pessoal JTT, bom dia a todo mundo. Então, estamos aí na nossa coluna Tempo Roubado e hoje nós não vamos falar apenas de tempo roubado, né? Nós vamos receber aqui as nossas convidadas, vamos entrevistar a doutora Juliana, né? Que ela está aí com o caso da Sônia, né? Ela é uma das representantes, né? Ali dos irmãos da Sônia, né? Da família da Sônia. E a gente vai também estar batendo um papo muito legal aqui com a nossa vereadora Carla Aires, né? Que é a autora de um projeto de lei inspirado no caso da Sônia, que vai ser apreciado agora, né, ali na Comissão dos Direitos Humanos, né? Então, bom dia para você. Não esquece aí de estar compartilhando aqui o programa com os seus amigos, seus colegas, suas companheiras, né? E vamos tocar, gente. Bom dia, primeiramente, queria agradecer aí a sua presença, Juliana, a presença aí da Carla, né? Bom dia para vocês e muito obrigada por aceitar, por topar esse convite. Eu acho que é muito importante a gente falar hoje sobre o caso da Sônia, né? Aqui na nossa coluna a gente fala de tempo roubado e hoje a gente vai falar de uma vida roubada, né? Então, queria agradecer vocês aí por aceitarem, né? Por toparem estar aqui com a gente, né? E aí eu queria começar aqui falando, né, com a Juliana, né? Para falar sobre qual pé que está o caso da Sônia. A Sônia Maria de Jesus, essa mulher, né, que ela ficou por 40 anos ali, né, em situação análoga à escravidão, foi libertada, né, através do movimento Sônia Livre, através da união da força das mulheres no Brasil, foi libertada, e depois a Justiça de Santa Catarina mandou a Sônia de volta para casa. Né? Então, assim, eu queria saber um pouquinho de você, um pouco sobre como está o caso da Sônia, e também quero falar aqui com a Carla sobre esse projeto de lei, Carla, que eu acho que é muito importante a gente utilizar as políticas públicas, né, dessa forma, né, e casos como o da Sônia te inspiraram a fazer esse projeto. Eu quero conhecer um pouco mais desse projeto, quero que você fale um pouquinho mais sobre ele aqui para a gente e saber o que está faltando para ele virar lei, né? Tá bom? Então vamos começar aqui com a Carla. Fala um pouquinho do seu projeto, Carla, para gente, desse projeto. Obrigada, Vanessa. Bom dia, Juliana. Bom dia a toda a audiência aqui do Desacato. Bom, na verdade, acho que antes de mais nada é importante dizer que o resgate de Sônia foi um trabalho de inteligência também, né, dos auditores fiscais do trabalho, que também tem sofrido represária da Justiça Brasileira, Humberto, auditor responsável pelo seu resgate. E Sônia não voltou para casa, né? Sônia voltou para o espaço onde ela teve a sua vida roubada durante 40 anos e o que nós lutamos junto com a família, com advogados, como a Juliana, é para que ela volte efetivamente para sua casa, para sua família no interior de São Paulo. E esse projeto que nós apresentamos, ele foi construído a muitas mãos, a muitas mentes, né? Junto com alguns auditores também, junto com o movimento de mulheres, junto com o movimento de pessoas com deficiência nacional, de pessoas surdas. E para entender o projeto é importante entender o caso da Sônia, porque ela estava em situação análoga à escravidão doméstica moderna, na casa do desembargador Borba, de Santa Catarina. Foi resgatada, como você disse, um conluio da justiça brasileira, não só catarinense, permitiu que ela voltasse para os domínios da família Borba aqui em Florianópolis, né? E no meio desse processo todo, essa liminar aconteceu também com base no fato de que, após 40 anos de escravização, sem alfabetização, sem documentos, né, doente, só a partir do desfecho desse caso é que a família Borba tenta uma adoção afetiva, uma guarda afetiva em relação à Sônia, e isso tem travado o processo de libertação efetiva, né? E a liminar que ele conseguiu, inclusive os Borba, ela é muito complicada porque ela coloca para a Sônia o poder, digamos assim, de decidir se quer voltar ou não para a casa dos Borbas. E o fato da Sônia ter sido cerceada durante 40 anos da linguagem,
né, do que é o instrumento fundamental para que a gente possa ler o mundo, faz com que esse julgamento individual dela, esse desejo individual dela, seja também muito comprometido, porque ela não conhece outra realidade senão essa que ela viveu durante 40 anos, né? Então, o projeto, ele basicamente, ele trata de duas situações. A primeira é que vítimas que sejam resgatadas de trabalho análogo à escravidão, com recorte de gênero, raça, deficiência e outros recortes, possa ter uma assistência específica no processo de resgate, com diretrizes que hoje já são estabelecidas de alguma forma nos protocolos de resgate, mas não por lei, e que no curso de processos investigativos de trabalho análogo à escravidão, manobras judiciárias sejam desconsideradas, ou processos que tentem intervir nesses processos de resgate sejam anulados no curso da investigação, como, por exemplo, essa situação da tentativa de adoção afetiva seja suspensa enquanto situações de resgate e de investigação de processos de trabalho análogo à escravidão são investigados. Então, o projeto ele trata dessas duas situações. Hoje ele entrou na agenda prioritária do governo federal para as aprovações legislativas, né, no início do ano. Então, nós estamos trabalhando muito próximo das comissões da Câmara Federal para que a sua tramitação seja rápida. Ele já recebeu um parecer favorável na primeira comissão, que é a Comissão de Pessoas com Deficiência, já foi aprovado nessa comissão, agora ele seguiu para a Comissão de Direitos das Mulheres e a deputada Benedita da Silva será a relatora. Nós temos um compromisso de que a relatoria seja muito breve. Ela já conhece o processo, conhece a situação, inclusive, quando eu estive lá em Brasília, ela foi muito parceira nesse processo todo, e depois ele segue para a Comissão de Direitos Humanos e, na sequência, na CCJ. Então, ele tem um curso um pouco longo, mas a gente está trabalhando para que a sua tramitação seja encurtada com rapidez de relatorias, né? Então, a gente tem esperança de que até o final do ano ele seja aprovado. Vamos torcer aí para que seja aprovado sim, né? Primeiro eu queria te parabenizar, né, por essa atitude, essa iniciativa, Carla, né? A gente fica muito feliz de ter representantes no poder, né, que podem propor projetos de lei que vão mudar significativamente a vida de milhares de pessoas e muitas pessoas. A gente está vendo casos, né, de resgate de pessoas em situação análoga à escravidão no Brasil o tempo todo, né? A gente teve caso essa semana passada, né, que também, né, em Santa Catarina. A gente teve caso em São Paulo também sobre esses resgates. Então, assim, é algo que não está tão longe da nossa realidade quando a gente fala assim, gente, tem pessoas sendo escravizadas no Brasil, pleno século XXI, em 2025. Isso está acontecendo. E essas pessoas que muitas vezes são resgatadas, elas não têm o suporte que elas deveriam ter após o resgate, né? Então, assim, eu acho que projetos como o seu é muito importante, né? E é muito importante as pessoas saberem também, né, que esse projeto existe, saberem, né, de fato, o quão impactante, quão mudança traz na vida dessas pessoas que foram resgatadas, né, esse projeto. Então, assim, obrigada mesmo, viu, Carla? Tem os próximos passos ali, aqueles passos, então, quer dizer que ele vai ser apreciado ali, né, na Comissão dos Direitos Humanos, né? É isso? E depois disso ele vai para a votação? A próxima comissão que ele está é na Comissão de Direitos das Mulheres, que a gente já tem uma relatora destacada, que é a Benedita da Silva. Na sequência, ele vai para Direitos Humanos, depois CCJ ainda, e depois que ele vai para o plenário. Então, ele tem uma tramitação um pouco longa. Sim. Beleza. Mas muito a esperança é que até o final do ano ele seja aprovado. A esperança é essa, né, Carla? Eu queria perguntar também, Carla, a gente vai acompanhando ali você, tá? Inclusive, eu vou pedir aqui para todo mundo que está aqui conectado com a gente aqui no JTT e também, né, aqui no canal do Desacato, né, do portal Desacato, que vocês também compartilhem, né,
essa entrevista aqui com seus companheiros, seus camaradas, e também vai lá seguir a página lá da Carla Aires, né, dessa vereadora aí tão potente que vem trazendo, né, projetos e iniciativas importantes para nós mulheres e principalmente, né, para pessoas que estão, né, resgatar a situação análoga à escravidão, que é um projeto muito importante, inclusive, né, normalmente invisibilizado, né, muito pouco se fala sobre o resgate dessas pessoas, o que acontece depois, né, Carla? Então, assim, é muito importante a gente realmente deixar claro aí que a gente está, né, trabalhando nesse sentido. E eu queria saber, Carla, se existe mais alguma iniciativa em relação à Sônia, antes de eu perguntar aqui para a Juliana, né, como é que tá as questões ali jurídicas, é claro, Juliana, aquilo que você puder falar, tá bom? Mas eu queria saber antes como é que está a questão de organização política. A gente sabe que existe um grupo de mulheres que está lutando pela liberdade de Sônia, que é o Sônia Livre, que é uma iniciativa, né, a nível nacional e também internacional, é um movimento nacional e internacional, e a gente quer saber também os próximos passos dessas movimentações para lutar pela liberdade de Sônia, porque é inadmissível que a gente ainda permita que Sônia esteja na casa desse desembargador, né? Então, assim, escravizada ainda, né? Porque ela ainda não conseguiu a liberdade plena, então ela continua lá, né? Então, a gente precisa tirar a Sônia dali. E quais são os próximos passos do Sônia Livre? Assim, dessa luta, né, Carla? Sim, não, na verdade é isso que tu diz, né? Tem um processo que a Juliana vai falar melhor, que tramita do ponto de vista do judiciário, da justiça, mas a mobilização social e popular que envolve o movimento de mulheres negras, de pessoas com deficiência, em Santa Catarina, no Brasil e também internacionalmente, tem o objetivo de dar visibilidade para esse caso, né? A gente sabe que, até falei outro dia numa entrevista também, que o Brasil ele é um país que estruturalmente ele é racista e com práticas ainda escravocratas como essa que nós vemos, né? Nós temos uma lista nacional que todo ano ali coloca famílias no chamada lista suja do trabalho escravo, na qual a família do desembargador se inseriu neste ano, né? E nós temos muita dificuldade de romper efetivamente com essas correntes, né, na prática, porque sempre é aquilo, né? É da família, é só um trabalho, é não sei o quê. E sobretudo, quando o algoz, o escravocrata, ele não é anônimo, né? É muito mais simples a gente se colocar como antirracista quando a pessoa que pratica racismo ou práticas escravocratas é uma pessoa anônima, desconhecida, né? Mas quando nós estamos lidando com um senhor, uma família poderosa que está dentro do judiciário, que não foi afastada do seu cargo, inclusive, essa luta fica muito mais difícil devido a todo esse corporativismo. Então, acho que cabe também à sociedade civil dar visibilidade para esse caso. Eu entendo que muita gente ainda em Florianópolis, em Santa Catarina, quiçá no país e internacionalmente, desconhece essa situação. Para terem ideia, né, é uma situação que as relatorias da ONU se manifestaram recentemente cobrando o Brasil de dar solução a esse caso, o que equipara muito essa medida ao que aconteceu com a Maria da Penha lá atrás, há 20 anos atrás, em relação à Lei Maria da Penha, né, que precisou a ONU, a OEA, intervir na situação para que o Brasil passasse a ter um marco de combate à violência contra as mulheres, como é a Lei Maria da Penha, e nós precisamos, para que isso ganhe peso, para que isso ganhe força no Congresso Nacional, diante dos ministérios, né, diante do Estado brasileiro, a gente precisa encorpar esse movimento. Então, o movimento Sônia Livre, ele visa a manutenção ativa da visibilidade sobre esse caso, e eu acho que a nossa tarefa é falar sobre ele em todo e qualquer espaço que nós tivermos oportunidade, né? Que a gente não perca nenhuma visibilidade pública de falar sobre o caso Sônia Maria de Jesus. No próximo mês, a ministra Macaé Evaristo estará em Florianópolis,
para tratar de uma série de situações, e mais uma vez nós vamos colocar isso em pauta, e eu acho que o movimento trata disso, né? De dar essa sustentação popular ao processo judicial que a doutora Juliana tem cuidado, né? Nós também temos nos mexido institucionalmente. Final do ano, eu acho que na Juliana nós tivemos uma reunião com o Fachin, foi final do ano ou foi começo desse ano, não lembro, que é Foi o final do ano ministro, passado. foi no final do ano passado, que é o ministro responsável pela segunda turma do STF, em que é lá que está parado o processo de habeas corpus impetrado pela família. Eu estive presencialmente com ele, Juliana entrou remotamente. Então, acho que esse espaço aqui no Desacato é muito importante, mas nós precisamos falar todos os dias sobre o caso Sônia Maria de Jesus. Eu peço desculpas, Juliana e Vanessa, eu vou ter que sair daqui a pouquinho, então se eu sumir aqui da tela é porque eu tenho um compromisso numa ocupação no continente daqui a pouco, então se eu sumir é porque eu fui atender essa agenda. Tá bom. Então, muito obrigada, tá, vereadora? Desde já, a sua presença é muito importante aqui para a gente, né? Você falar um pouquinho desse projeto, falar um pouquinho também da agenda do caso da Sônia, você está sempre ali, né, bem engajada junto. Então, desde já agradeço, tá bom? Obrigada mesmo. Gente, acompanha aí o trabalho da vereadora Carla Aires, né? Acompanha ela nas redes sociais, né? Fique ligado na agenda e também vai lá e segue, né? @Sônia Livre, né, gente? Vai lá também para seguir aí o trabalho desse movimento, que é um movimento tão significativo, porque quando a gente fala do caso da Sônia, a gente está falando de uma luta antirracista e a gente está falando de uma luta antimisógina, não é verdade? Contra o machismo e a misoginia, contra a escravidão e também contra o racismo, né? Então, é uma luta ali que abrange muitas camadas e é muito importante a gente ficar ligado. No Brasil, mais de 2.000 pessoas foram encontradas em 2024, né, em situação análoga à escravidão, tá? Mais ou menos mais de 19 pessoas elas foram encontradas dentro de casa, né? Então, assim, a gente tem esses dados e a gente pode concluir ali, né, que o trabalho escravo, inclusive, ele está dentro das residências também, dentro dos condomínios, né? Pode estar mais perto do que a gente imagina, né? E a sociedade brasileira ela deveria repudiar firmemente o trabalho escravo no Brasil. Porém, a gente vive numa era tão agitada que a gente não consegue ficar a par de tudo que acontece à nossa volta, né, gente? E por isso que é tão importante esse trabalho, né? Espaços como o do Desacato, espaços como JTT, né? Que traz a realidade dos trabalhadores, né? Que traz a realidade dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil todo e principalmente, né? Traz casos como esse, que a gente precisa ficar ligado e ficar de olho sempre, né? Então, eu vou dar aqui as boas-vindas para a Juliana, né? Juliana é a doutora Juliana Hashimoto, tá certo? Tá certo. Doutora Juliana Hashimoto, ela é advogada, né? Você é advogada dos Irmãos da Sônia, é isso? Isso, eu atuo pelo Departamento Jurídico 11 de Agosto, da Faculdade de Direito da USP. Não atuo sozinha, atuo em parceria, em conjunto com outros advogados da instituição, especialmente a doutora Maria Cecília de Araújo Asperti, pelo Departamento Jurídico 11 de Agosto, onde nós duas atuamos como advogadas orientadoras dos alunos. É uma espécie de uma clínica de atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade de São Paulo. E atualmente o caso chegou para nós por meio de uma comissão da OAB. Embora o caso Sônia tenha se iniciado, né, pela enfim, descoberta de Sônia em Santa Catarina, nós não teríamos uma atuação direta em Santa Catarina, nós temos uma atuação mais restrita à cidade de São Paulo, mas os irmãos de Sônia moram na fronteira entre a periferia de São Paulo e a cidade de Osasco. Então, por isso que eles precisaram de atendimento jurídico na cidade de São Paulo e nós assumimos o caso. Eu acho importante, Vanessa, falar. Bom, eu sou advogada dos irmãos em primeiro lugar, né? Como defensora de direitos humanos, é claro que eu espero de corpo e alma que Sônia seja libertada, mas apesar de tudo, eu falo em nome dos irmãos, né? Como prerrogativa profissional, como dever profissional, de me manifestar em nome dos irmãos. E eu acho importante destacar que o caso Sônia Livre,
é uma violência contra a Sônia, mas a gente também não pode esquecer que é uma violência contra uma família, contra a família de Sônia, né? Hoje nós não podemos defender Dona Deolina Ana de Jesus, mãe de Sônia, que passou a vida, 36, 37 anos procurando por ela, porque ela faleceu em 2016, após um procedimento cirúrgico. Mas nós podemos falar em nome dos irmãos e nós devemos defender também os direitos dos irmãos, né? Os irmãos viveram ao lado de Dona Deolina a busca por Sônia durante mais de 3 décadas. Duas das irmãs, Marlene e Aparecida, conheceram Sônia, viveram com Sônia na primeira infância, mas os outros irmãos só vieram a conhecer Sônia após o resgate em junho de 2023. De toda forma, esses 6 irmãos viveram com Dona Deolina essas décadas de busca. Essas buscas, elas eram feitas sem recursos financeiros. Dona Deolina caminhava, eles contam, chegaram a caminhar 12 quilômetros pela cidade de São Paulo em busca de informações sobre Sônia. Então, o primeiro ponto de onde Sônia foi levada de uma creche, né? Sônia e Dona Deolina viviam uma situação de violência doméstica e por acreditar enfim, Dona Maria Leonor Gaiotto, que era uma psicóloga que atuava aparentemente de maneira pro bono na creche em que Sônia estudava, que Dona Maria Leonor poderia ser uma rede de apoio àquela situação de violência doméstica, a Dona Deolina aceitou que Sônia fosse levada temporariamente até que aquela situação de violência doméstica cessasse e Sônia pudesse finalmente voltar para o seu seio familiar original. Com isso, a Dona Deolina buscava pistas de Sônia nessa creche com as pessoas, porque, inclusive, essa intermediação com Dona Maria Leonor foi feita por funcionários da creche. A principal funcionária, infelizmente, faleceu e não pode dar nenhuma pista do que aconteceu dessas décadas de história que precisam agora ser reconstruídas, né? A justiça precisa reconstruir esse quebra-cabeça e entender exatamente como que as coisas se deram. Mas, e Dona Deolina ia nessa creche e tentava pegar telefones, endereços, e recebia sempre informações muito desencontradas. Recebeu informações, por exemplo, de que Sônia teria se mudado para os Estados Unidos e que lá nos Estados Unidos estaria tendo uma vida muito melhor. O que era mentira, porque Sônia só veio a ter RG e CPF. O primeiro RG de Sônia foi em 2019, foi emitido em 2019. O CPF de Sônia foi emitido em 2021. Sem RG e sem CPF, Sônia não deve jamais ter tido passaporte. Sem passaporte, Sônia jamais saiu do Brasil. Então, nós devemos nos perguntar o porquê dessas pistas equivocadas para desnortear as buscas de Dona Deolina por sua filha, né? E todos esses 6 irmãos viveram toda essa confusão de pistas e informações desencontradas que recebiam e que angustiavam. Então, eles viviam a própria angústia e viviam também a angústia da mãe deles, né? Então, a história de Sônia Maria de Jesus também é uma história de uma família por trás. A Sônia sofre... enfim, sofreu violências por 40 anos, não sabemos atualmente exatamente qual é a situação dela, mas a família ainda sofre violências por essa separação forçada, né? A família, quando a família foi contatada pela equipe de auditores fiscais para serem informados de que Sônia havia sido encontrada em situação análoga à escravidão, a família empenhou esforços pela reconexão familiar. E vamos completar 2 anos nesses esforços de reconexão familiar, sem amparos institucionais, sem respostas institucionais satisfatórias. Os irmãos conseguem se encontrar com Sônia, com sorte, a cada 2 meses, eventualmente com um lapso temporal maior. Então, e em situações muito controladas, né? Nós fizemos um pedido à família, aos advogados da família do desembargador Jorge Luiz de Borba, para que Sônia pudesse, por exemplo, passar as festas de final de ano com a família dela em São Paulo. Seria, depois de 40 anos, o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo e o primeiro aniversário de Sônia, celebrando no seu seio familiar de origem. E esse pedido foi negado.
Fizemos pedido, por exemplo, para que Sônia pudesse... Os irmãos vão com o apoio da Caritas Arquidiocesana, com o apoio da Ação Integrada, que é um projeto do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. Eles atuam essa Ação Integrada atua muito no Atuam no pós-resgate... Uma ligação... Voltou? Voltei? Acho que a minha imagem não voltou, né? Voltou? Agora voltou. Tá. E a Ação Integrada atua no pós-resgate de pessoas, de vítimas que foram encontradas em situação análoga à escravidão. E a Ação Integrada, esse projeto do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, eles auxiliam a família de Sônia com os custos operacionais da viagem de São Paulo até Santa Catarina, até Florianópolis, para que essa família possa se encontrar com alguma frequência, uma frequência bimestral, trimestral, com Sônia, mas é num espaço bastante controlado, então a família vai até Florianópolis, e a gente tem que lembrar, a família de Sônia são 6 irmãos trabalhadores, muitos deles na escala 6x1. Então, eles terem que se deslocar de São Paulo para Florianópolis, mesmo que seja por um final de semana, implica em acertos com empregadores, implica... em prejuízos profissionais dessa natureza, implica também na própria dinâmica familiar, né? Porque é uma viagem que interestadual, com os seus desgastes naturais. Então, nós tentamos batalhar por situações diferentes para que essa reconexão familiar continue. Tentamos intensificar, não conseguimos intensificar, né? Mas que pelo menos isso não se perca em absoluto. Então, nosso esforço atualmente tem sido esse, de continuar nos esforçando para manter que essas visitas dos irmãos à Sônia em Florianópolis aconteçam. Temos também tentado institucionalmente, né, no Poder Judiciário, para que esses encontros entre Sônia e os familiares se intensifiquem de forma que a reconexão seja efetiva, e não uma reconexão com laços muito frágeis a cada 2 meses, né? De outubro, no ano passado a última visita foi em outubro, a primeira visita de 2025 foi apenas em fevereiro. Então, transcorreram vários meses até que eles se reencontrassem finalmente. Então, não dá para se falar em reconexão familiar quando há meses e meses de separação, né? Considerando ainda todas as dificuldades de comunicação pelas quais a Sônia enfrenta, né? A dificuldade de comunicação, a dificuldade de audição. Sônia está desenvolvendo, desde que ela foi resgatada, ela está matriculada numa associação de surdos, e nessa associação de surdos ela tem desenvolvido, dentro dos limites dela, a comunicação em Libras. E os irmãos também têm estudado Libras com uma professora que deve ter um coração maravilhoso, porque dá aula gratuitamente para os irmãos. Então, os irmãos têm se desenvolvido em Libras para conseguirem se comunicar minimamente com Sônia. Mas é uma dificuldade comunicacional bastante importante. Sônia não tem um endereço de e-mail. Sônia não tem um aparelho de celular que possa a qualquer momento fazer uma chamada de vídeo com seus irmãos. Então, a reconexão familiar, ela precisa ser presencial, e ela precisa, sim, ser intensificada, né? Tanto para garantir os direitos de Sônia, quanto para garantir os direitos dos irmãos de Sônia a esse vínculo perdido, né? O restabelecimento desse vínculo perdido 40 anos atrás. Então, essa tem sido as nossas batalhas. A vereadora Carla, a quem eu gostaria de cumprimentar, quero dizer que eu moro fora, eu moro na Alemanha, mas quando eu estiver no Brasil, eu gostaria de dar um abraço nela, porque ela tem sido uma parceira extremamente importante nessa batalha. Ela abraçou a causa Sônia Livre com todo o coração dela. E como ela mencionou acerca dos processos, existe um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União no Supremo Tribunal Federal, e esse habeas corpus, o pedido central dele é a nova liberdade de Sônia, né? O resgate do desresgate de Sônia. E ele foi impetrado contra a decisão que permitiu justamente esse que nós chamamos vulgarmente de desresgate, né? Foi impetrado pela Defensoria Pública da União.
e ele tem um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República de final de 2023. Então, nós temos aí um lapso de mais de um ano aguardando o julgamento desse habeas corpus, que está pronto para julgamento, basta ele ser levado à pauta para ser julgado. Então, há um ano, há mais de um ano, acho que já passamos de um ano e meio aguardando pelo julgamento desse habeas corpus, que vai decidir se a decisão do STJ que facultou o retorno de Sônia à casa dos acusados deve prevalecer até o julgamento das ações criminais e tudo mais, ou se aquela decisão deve ser suspensa para que Sônia aguarde o julgamento de tudo fora da casa dos acusados. É importante a gente dizer, e isso eu falo como advogada dos irmãos, nossas batalhas no judiciário têm sido bastante difíceis, bastante difíceis. A título de exemplo, nesse habeas corpus, nós fizemos o pedido de habilitação em nome dos irmãos, como terceiros interessados, para que pudéssemos sustentar razões e argumentos no âmbito desse habeas corpus. Nós já fizemos 4 pedidos de habilitação e nenhum desses pedidos de habilitação foram apreciados até o momento. Sabemos que esses pedidos, claro, estão sendo vistos, eles são, até porque o habeas corpus é um processo público, mas até o momento não conseguimos que esse pedido fosse a menos indeferido, né? Porque se existe um indeferimento, nós podemos recorrer, usar os instrumentos processuais disponíveis para isso, mas ele não é nem deferido nem indeferido. E já foram 4 pedidos só no âmbito do habeas corpus, né? E no âmbito de outros processos também, nossos pedidos de habilitação também não temos como saber, muitos dos processos estão em sigilo, nós fazemos o pedido de habilitação e aguardamos resposta, mas se há resposta, nós não somos intimados dessa resposta, né? Porque o processo está em sigilo, então é até muito difícil de saber exatamente como que os nossos pedidos estão sendo tratados. É desesperador, né? É desesperador, né, Juliana? Porque, É. assim, de fato, parece que a gente está trancado dentro de um quartinho e a gente não consegue sair e fica procurando a porta, né? Parece que a instituição que deveria tanto nos proteger, ela dificulta acesso aos nossos direitos, né? E principalmente no caso da Sônia, a liberdade da Sônia, né? Então, assim, as instituições deveriam estar a favor, né, de acolher, né, de ajudar, de libertar pessoas como a Sônia, e ela está fazendo um trabalho de dificultar o trabalho até mesmo da justiça, né? Então, é muito complicado, né, a gente ver. Eu acredito que todo mundo que esteja assistindo agora deve estar com um sentimento de indignação. É isso que o caso da Sônia traz para a gente, né? Indignação, porque você não está ferindo somente a Sônia, né? Que já é um roubo, um sequestro de uma vida, né? É um roubo, é um sequestro de uma vida de uma mulher, né? De uma pessoa por 40 anos, né? E é onde a gente vive essa situação faz de 40 anos já, né? Vai fazer, né? Então, é também um sequestro de uma família inteira, de um legado, né? De sabe, da vida da mãe da Sônia, que hoje não está mais aqui, mas que morreu atrás da filha, né? Faleceu atrás da filha, né? Então, assim, aí a gente vê o descaso, né? A gente sabe que a Justiça de Santa Catarina é responsável, né, por mandar novamente a Sônia para a casa dos seus escravagistas. É importante a gente deixar isso claro, que a Justiça de Santa Catarina, né, foi responsável por mandar novamente a Sônia para na casa verdade, na Justiça de Santa Catarina tramita apenas o processo de reconhecimento de paternidade socioafetiva. A decisão que franqueou a visita da família do desembargador ao abrigo em que Sônia estava, digamos, protegida, foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em Brasília. A esfera máxima, né? Quase, a gente tem ali o STJ, né? E aí depois tem alguma forma, Juliana, da gente conseguir avançar? Existe um meio de conseguir avançar no caso da Sônia? Assim, que a gente está buscando sem, sabe,
e seria aquela forma mesmo de conseguir libertar a Sônia. A gente está em desespero, eu acho, hoje no Brasil, quem acompanha o caso da Sônia, né, em não saber o que fazer mais, porque está parado, né? Pelo que a gente buscou aqui, o processo da Sônia está parado, né? E aí existem os outros processos que é sobre a questão mesmo do convívio familiar, que é o que você está trazendo aqui para a gente, né? E sobre outras questões, né? Envolvendo o caso, né? Mas há uma esperança definitiva da gente conseguir avançar no caso da Sônia, né? Você com seu olhar jurídico, com todo o seu conhecimento como advogada, né? Para trazer para a gente esse ar de esperança, né? Por favor, né? Uma esperança de que a justiça do Brasil de fato tem chances, né, de ser humanizada, porque é um absurdo que a gente está vendo na justiça brasileira, né, que mantém uma mulher, né, por 40 anos sem a vida dela, né, sem a liberdade dela, né, e também a família, né, e uma família humilde, uma família que nem você falou, sem recursos, trabalhadores da escala 6x1, né, que não tem condições nenhuma e que estão passando uma vida se doando para a liberdade da sua irmã, né, da Sônia, né? Então, assim, existe esperança para a gente na justiça sobre o caso Sônia, né? Sem esperança a gente para de lutar. Então, se a gente está aqui lutando é porque, particularmente, eu acredito que a manutenção da situação como ela é inviável, né? Nós temos um ordenamento em direitos humanos no Brasil que não é irrisório, que não é insignificante. Nós temos uma proteção de direitos fundamentais pela nossa Constituição e por adesão a tratados internacionais também, que não é insignificante. Nós temos um arcabouço jurídico que confere todas essas proteções. Então, a ausência não é a ausência de leis que está mantendo Sônia nessa situação, não é a ausência de um ordenamento jurídico que olhe para os direitos humanos, que olhe para as violações de direitos humanos, que está mantendo a família de Sônia na situação em que eles estão, de angústia e de espera interminável. Na verdade, toda a dinâmica intrincada dos poderes, né? Quando alguém quer, é possível fazer com que um processo judicial seja muito mais intrincado do que ele poderia ser. Evidentemente que se encontramos resistências na esfera nacional, internamente, é o que nós fizemos. Nós buscamos chamar a atenção da Organização das Nações Unidas, né? E efetivamente conseguimos essa atenção, uma atenção muito importante de 4 relatorias e mais um grupo de trabalho especial. Então, uma atenção bastante relevante, né? As relatorias decidiram se unir para chamar a atenção do Estado brasileiro para a continuidade, para a perpetuação dessa situação de Sônia e dos irmãos dela. Particularmente, eu acredito que não vai ser sequer conveniente para o Estado brasileiro manter Sônia nessa situação, né? Não existe um argumento possível contra o fato de você encontrar uma pessoa depois aos 49 anos de idade, que foi a idade em que Sônia foi encontrada, sem desenvolvimento absoluto de linguagem. Né? No século XXI, não existe uma explicação plausível que se possa utilizar para que se defenda essa situação. Então, eu acho que de forma alguma, a manutenção de Sônia nessa situação vai ser conveniente no âmbito do Estado brasileiro, de todo o seu arcabouço político e jurídico, é uma coisa inadmissível, né? Esse próprio arcabouço jurídico-político tende a repelir a perpetuação. Isso não significa que esse resultado venha sem lutas, né? Às vezes, isso é uma coisa que os irmãos, eles ficam muito desgastados dessa luta, eles ficam muito descrentes das nossas batalhas muito suadas, mas eu sempre falo para eles, olha, eu sei que para quem está vivendo na pele, eu não vou conseguir, eu não estou na pele de vocês para saber qual é a dor que vocês estão sentindo,
como família, mas eu posso dizer que, do ponto de vista do meu trabalho como advogada, essa luta é uma luta em direitos humanos, né, com todas as características dela. É uma luta que demanda muito suor, demanda muito comprometimento, o engajamento é a realidade de quem defende direitos humanos do Brasil. Né? Então, não nos surpreende ter que travar as batalhas que nós estamos travando. Não nos surpreende, no âmbito da luta dos direitos humanos do Brasil, termos que provocar instâncias internacionais para que consigamos algumas respostas nacionais. Né? Então, eu tento que, com isso, passar um pouco mais de tranquilidade para eles, de que essa luta, infelizmente, árdua, é o que é esperado numa luta de direitos humanos no Brasil. Nesse aspecto, não há novidade. Eu posso dizer com bastante tranquilidade, não há novidade. É uma luta árdua, sim, é uma luta que causa muita indignação, sim, mas para quem está acostumado às batalhas em direitos humanos, não há novidade. Esse é o script. O que é estranho, né? O que causa um estranhamento, que não era para a gente se acostumar com situações como essa, né? Até mesmo não é costume, veja. Né? Não é um costume, mas é uma resignação que, inclusive, dá um outro gás para uma luta, né? Assim, eu não vou me alimentar de falsas esperanças de que essa luta vai ser uma luta fácil, né? A gente já vai lá vestido com toda... com as armaduras prontos para a guerra. Porque é a realidade dos direitos humanos. Assim, quem atua em direitos humanos no Brasil sabe que todos esses caminhos devem ser invariavelmente tomados. Muito bem, Juliana, agradeço muito, tá, a sua presença. Eu acho que é fundamental para a gente entender um pouquinho mais nesse contato, né? Essa questão jurídica mesmo, né? Da Sônia, e muito importante você trazer, inclusive representando aqui, né, a família da Sônia, né, os irmãos da Sônia, né, trazer a atual situação, né, da família, que luta para ter convivência com a Sônia, né, com a sua própria irmã. Então, assim, é muito importante mesmo a sua presença aqui com a gente. Desde já gostaria de agradecer mesmo, né, por você ter topado vir aqui. Eu sei que é um pouco difícil para você. Eu queria estar fazendo várias perguntas, né, mas a gente entende também que nem todas as perguntas podem ser respondidas agora nesse momento, né, mas acredito que futuramente a gente venha trazer novamente vocês aqui, né. Desde já também gostaria de agradecer as relatoras, né, as meninas que estão todas organizadas ali, na qual você faz parte, que é um grupo, né, de relatoria ali, que está por dentro do caso da Sônia, que se dão as mãos, né, que estudam entre si, né, que estudam o caso da Sônia e que desenvolvem, né, essa luta junto, em conjunto ali com Sônia Livre, né. Então, eu acho muito bacana mesmo, né, um beijo aí para as meninas da Bahia, né, acho que lá na Bahia as meninas, acho que é uma grande quantidade. E é isso, gente. A gente vai seguindo aqui, né? Finalizando a nossa coluna hoje, né? Agradecendo aqui a Juliana Hashimoto, né? Agradecendo também a nossa entrevistada Carla Aires, né? Que está com esse projeto de lei ali, inspirado no caso da Sônia, e que fica uma lição hoje, né? A nossa coluna Tempo Roubado não é somente tempos que estão sendo roubados, são vidas sendo roubadas agora em 2025, em pleno século XXI, por causa do trabalho escravo. Então, assim, é uma coisa muito difícil a gente entender a dinâmica do Brasil e Brasil atual. E é para isso que a gente tem a nossa coluna aqui, né, no JTT, todas as terças-feiras, tá, gente? Estaremos aqui trazendo o caso de um trabalhador, uma trabalhadora, trazendo casos como o da Sônia, trazendo casos que normalmente não são discutidos em todos os espaços. Então, é uma coluna que vai está abraçando, né, não somente as lutas de quem está trabalhando, mas também de quem foi, né, limitado, quem foi de fato escravizado, né, analogamente no Brasil atual que a gente tem. Não deixando de dizer que nós temos 2.000 casos em 2024 de pessoas resgatadas situacionadas da escravidão, tá bom? Muito obrigada, Juliana. Obrigada a todo mundo que está aí do lado. Não esqueça de se inscrever e também de compartilhar aqui, né, gente, a nossa coluna, tá bom? E fica ligadinho aí no próximo programa. A gente vai estar com uma nova coluna agora também, tá bom? Um beijinho para vocês.